Esse vídeo é para você que, assim como eu, quer sair do seu emprego, mas não sabe como fazer. Nos últimos 5 anos, eu vim construindo a minha empresa e estava tocando aí, durante um período de tempo, trabalho em conjunto, né? O meu trabalho CLT com a minha empresa. É, Há uns 3 anos, eu coloquei na cabeça que não queria mais, né, trabalhar fora, trabalhar para os outros, queria trabalhar para mim apenas. E aí eu passei a bolar um plano do que eu tinha que fazer para conseguir alcançar esse feito. O que seria necessário para eu fazer para que eu conseguisse então trabalhar só para mim? Então vou compartilhar com você as mesmas coisas que eu fiz. Deram certo para mim. Eu me considero uma pessoa prudente, então eu agi de forma prudente para conseguir chegar onde eu estou hoje. Quero compartilhar o caminho que eu tracei aí, que eu trilhei com vocês. Primeiro ponto, né? Eu entendi, claro, que eu precisava de uma reserva financeira. Esse é o principal ponto aqui que eu tracei na minha análise. Então, a minha reserva financeira, como que eu a montei? O pessoal indica geralmente que a reserva de emergência tem que ter 6 meses aí da sua vida, mas como eu sou um pouco mais precavida, eu fiz de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Então, eu peguei os meus gastos de um mês, multipliquei esses gastos por 14 e era esse o dinheiro que eu tinha que ter. Então, depois que eu peguei tudo que eu gasto em um mês, em média, claro, né? Multipliquei por 14 e vi, olha, eu tenho que juntar essa quantidade de dinheiro. Quanto falta para eu chegar nessa quantidade? Esse é o primeiro ponto. Aí, obviamente, à medida que eu fui, então, eu lembro de, na época, ter trabalhado assim, comecei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, para que eu pudesse fazer o máximo possível ali de dinheiro para que eu conseguisse, então, alcançar rapidamente essa meta que eu tinha. Então, peguei aquele monte de aula, eu dava muitas e muitas aulas mesmo, coordenação em escola, tudo mais. Então, era bastante puxado, mas eu entendi que era por um prazo. Então, o primeiro ponto é estabelecer a minha reserva financeira. Juntamente a isso, eu sempre gostei muito de estudar sobre investimentos. Então, aprendi muito sobre investimentos. Então, eu não contei só com o dinheiro que era aportado, eu contei também com os juros compostos maravilhosos, que então me ajudaram e muito a atingir a minha meta muito mais rapidamente. Então, principalmente como eu queria uma reserva de emergência, eu usei títulos públicos, então ali peguei altas da Selic muito boas, tal, para a valorização do investimento, não necessariamente boas no contexto geral econômico, né? Mas aí, bons CDBs também. Então, tive, aí aos poucos fui diversificando em ações, então consegui também boas valorizações de ações, títulos públicos. Então, assim, várias coisas nesse campo eu consegui um bom desenvolvimento e passei a estudar cada vez mais investimentos. Sugiro fortemente que você faça o mesmo também, tá? É, é fundamental, ao meu ver, é vital que você saiba o que fazer com o seu próprio dinheiro e hoje, principalmente na internet, a gente encontra muito, com muito mais facilidade esse assunto, certo? Então, investi bem, trabalhei muito para eu conseguir montar essa reserva financeira. Juntamente a isso, eu tinha que fazer a minha empresa ganhar assim força, né? Ganhar musculatura para que ela conseguisse caminhar sozinha e poder me sustentar, vamos dizer assim, né? Então, eu passei a criar os meus produtos, criar os meus serviços, oferecer isso. Então, produzindo conteúdo, produzindo esses conteúdos, gravando aulas. Então, juntamente a esse trabalho que eu fazia, né, para os outros, como CLT, eu tinha que estava na internet e produzindo o que eu podia fazer. Então, eu tentei ali ser o mais organizado possível. Todo espaço de tempo que eu tinha, eu sentava para produzir um conteúdo. Eu estava em sala de professor com um horáriozinho vago ali. Eu estava sentada escrevendo algum conteúdo. Então, assim, eu não perdia tempo. Tá? Enquanto estava ali fazendo o que eu precisava fazer da parte financeira, eu fui construindo o meu negócio. À medida que eu fui construindo, então eu fui criando meus produtos, eles foram crescendo. Mês a mês, a minha empresa foi ganhando aquilo que é fundamental para um negócio, que é ter recorrência, ou seja, uma previsibilidade de renda.
Eu consegui, a partir de certo instante, perceber o seguinte: olha, a minha empresa hoje já me dá tanto por mês. Eu consegui uma estabilidade. Então, em, sei lá, 48, não foi menos do que isso, foram 12, 24, uns 30 meses. Por uns 30 meses eu já tinha ali uma média de valor que chegava. Então, óbvio, tá? Aqui em negócios, o mensal não é tão importante, o anual é mais importante, né? Se a gente pegar esse anual e fazer a divisão por 12, você tem ali uma média muito interessante daquilo que estava acontecendo no meu negócio e avaliando os dados mensais também eu já percebia uma certa recorrência interessante também. Então, juntando esta reserva do dinheiro físico, Carine, pessoa física, por meio do meu trabalho CLT, e criando o caixa patrimônio da pessoa jurídica somente com o dinheiro da empresa que vinha entrando e ela vinha se desenvolvendo. Claro, primeiro a pessoa física fez um investimento na pessoa jurídica, depois o caixa da pessoa jurídica foi sendo construído e montado por ela mesma. Depois, então, que a minha vida se dividiu e se separou aqui nesses dois organismos, né? Carine, pessoa física, Carine, pessoa jurídica. E aqui já estava tudo certinho, pessoa física. A jurídica começou a se alimentar sozinha. Aí que eu entendi que era o momento de, opa, já posso aqui arriscar aqui dentro. Eu considero ainda risco, claro. Por quê? Porque é um negócio e as coisas podem mudar. Isso é evidente, gente. Só que para eu tomar a decisão de ter saído do meu emprego lá, o que aconteceu? Eu senti aqui a estabilidade que eu já precisava. Por executar estes cargos, eu aprendi funções diversas. Aprendi muitas funções assim relevantes no mercado. Então, eu passei também a criar braços da minha empresa, criar um ecossistema. Então, eu sou prestadora de serviço, eu tenho infoprodutos, eu dou mentorias. Então, perceba que eu tenho braços. Então, hoje, como prestadora de serviço, eu atuo ainda dentro de alguma escola, não dando aula mais, mas prestando serviços em termos de gestão digital da escola. Então, perceba que eu consigo prestar serviços hoje porque eu tenho braços da empresa focados nesse ponto. Ou seja, o que eu quero dizer com você, para você, a respeito de tudo isso, né? Veja que eu criei aqui dois sistemas importantes. A pessoa física desenvolver a receita que ela precisava, a reserva que ela precisava, estudei sobre investimentos e aumentei os aportes. Enquanto que na pessoa jurídica, lancei produtos, estudei marketing, estudei gestão e fui fazendo crescer o meu negócio cada vez mais. Se você quer aprender com quem já fez esse caminho e quer alguém que te ajude a colocar a mão na massa, te mostrando a direção certa do que fazer, do que não fazer e ter aquele caminho trilhado certinho, já na direção que você tem que ir, colocando a sua energia onde tem que ir. Olha só, eu tenho um e-book chamado Guia para Empreendedores Iniciantes, que vai te dar uma base inicial daquilo que eu fiz e dos caminhos que você pode trilhar. E se você deseja uma ajuda de perto, alguém que construa junto com você, eu tenho uma mentoria e consultoria que eu atendo você e te ajudo a partir de alguns encontros, estabelecendo ali toda uma metodologia própria para você, um caminho para que você também comece a construir o seu negócio digital e possa, se for a sua vontade, sair também do seu emprego aí CLT ou até mesmo manter os dois de maneira equilibrada, talvez reduzindo a sua carga horária que esteja no momento alta demais para conseguir bancar suas contas, não é verdade? Então, se você tem esse interesse, o link estará aqui na descrição desse vídeo, é só me chamar que a gente vai bater um papo. Um grande abraço e até a próxima.